vamos começar com prepare-se para interceder. Uma palavrinha que daremos quase que em forma de esboço, mostrando a você que não se chega diante de Deus de qualquer jeito. Então, antes de você chegar à intercessão, existe todo um protocolo, todo um processo para que as nossas intercessões sejam efetivas. Quando se trata de interceder, colocar-se no lugar de outro, pleitear a sua causa, quando você vai a um tribunal, algum julgamento, alguma coisa dessa natureza, nunca se chega de qualquer jeito. É preciso conhecer as normas, as leis, para se apresentar uma petição, ou uma defesa, ou mesmo até uma acusação. Então, prepare-se para interceder. Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, ele fez esta declaração: prepare suas orações preparando-se a si mesmo. Prepare suas orações preparando-se a si mesmo. Um autoexame. Examine primeiro seus lábios. Nós vamos usar a boca, nós vamos falar. Examine seus lábios. O intercessor deverá orar o que Jesus ora diante do Pai. Esse foi um princípio que nós ensinamos aqui. Seus lábios devem ter a pureza dos lábios de Jesus. Falamos bastante sobre a importância de não verbalizar o que não queremos ver manifesto. Não ficar proclamando o que o diabo está fazendo. Não usar os nossos lábios de uma maneira impura. E as duas referências que estão aí, Salmo 19:14 diz, é uma oração. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Yahvé, minha rocha e meu redentor. As palavras da minha boca. E em 1 de Pedro 3,10, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Então a primeira coisa é examinar a minha boca, os meus lábios. Qual é o vocabulário que eu estou usando? Que palavras eu estou proferindo? Se eu sou o intercessor, a primeira coisa que eu tenho que purificar e examinar é minha linguagem, meus lábios, para que quando eu abrir a minha boca diante de Deus, primeiro eu fale o que Jesus fala diante do Pai. Eu fale o que o Espírito está colocando dentro de mim. As minhas palavras sejam agradáveis, sejam puras. Examine suas mãos. A Bíblia diz que devemos levantar mãos santas diante de Deus, sem ira, nem contenda. Erguer as mãos é uma forma de oração, de adoração, mãos estendidas, mãos erguidas. No texto, a imagem, Jó usa uma imagem interessante de um guerreiro adquirindo nova força em ação. Quando você tem as mãos, os justos prosseguem seu caminho, e os de mãos limpas, de Jó, fortalecem cada vez mais. Mas o Salmo 24, de 3 a 5, que não vamos ler todo o texto, quem subirá ao monte de Yahvé? Quem habitará no seu santo monte? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, e por aí vai. Então é preciso que as minhas mãos sejam limpas. O guerreiro de mãos limpas pode segurar a espada do Espírito com firmeza. Mas é preciso também, queridos, examinar a nossa obediência. 1 de João 3,22, acho que todos devem se recordar, diz que dele recebemos tudo o que rogamos, porque obedecemos os seus mandamentos. Então eu tenho que examinar-me, estou sendo obediente à palavra?
A oração vitoriosa é sempre feita por alguém que tem prazer em obedecer a Deus. Examine a sua consciência. Em 1 Timóteo 1,5, Paulo diz que o alvo da sua orientação é o amor que procede de um coração puro, e não apenas isso, e uma boa consciência. Uma boa consciência e uma fé sincera. Em Atos 24:16, Paulo diz que busco sempre manter uma consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Então aí a primeira coisa, examine-se a si mesmo. Examine seus lábios, examine suas mãos, examine sua consciência. Segundo, autoexpressão. O que vai brotar do meu exame? Que conclusão terei ao examinar os meus lábios, minhas mãos e minha consciência? Há coisas que devem ser confessadas. O meu exame me aprova ou me reprova? Eu preciso dar expressão ao que veio à tona. Chegar diante de Deus, Senhor, olha, eu estou vendo essa deficiência. Como? Como é que eu vou expressar? Primeiro pela confissão. 1 de João 1, 7 e 9 vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o verso 9 diz que se eu confesso, eu sou perdoado. E não apenas perdoado de uma transgressão, mas purificado da raiz que me leva a transgredir. Confissão. O intercessor deve confessar a Deus o que é revelado em seu tempo de autoexame. Por isso é que a gente se examina. Vou chegar diante de Deus para interceder por outros. Eu preciso chegar com o coração limpo diante de Deus. E vamos confessar o que o Espírito Santo aponta. Dizer que nunca falhamos em nossa obediência e andar com Deus é estar debaixo de engano. Quando o texto de Isaías, quando Isaías chega e tem uma visão do trono, quando ele tem uma visão da glória de Deus e ele faz uma oração, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus lábios já são impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós sempre teremos algo a confessar. Por isso a importância de todos os dias sondarmos o nosso coração. Não acumule pecado. Como viver? Porque quando a gente fica transgredindo na mesma coisa, termina cauterizando a consciência. E um exame diário nos ajuda a não cauterizar a consciência, porque nós nos tornaremos muito sensíveis. E até coisas que para outros parecem que são normais, para nós não são. Quando você se examina, pode ser que os outros não vejam nada, mas para você, qual é a minha motivação? Certo? Então, não podemos chegar a dizer, não, eu não tenho nenhum problema, porque, aliás, é lá no primeiro capítulo de João, que ele diz que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a sua palavra, a sua verdade não está em nós. Esse texto que eu coloquei aqui, do engano, quando Isaías, ele vê a glória, mas ele fica tão, meu Deus, a santidade de Deus, e é isso mesmo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Por que ele entrou no templo? Ainda bem que ele entrou no templo. Morreu o rei, e agora? Que vai ser de Israel? E Isaías depois teve que enfrentar um rei terrível, Manassés, que mandou cerrá-lo ao meio. Mas ele tem aquele impacto. O versículo 6 diz assim: então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja,
Essa brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. E é depois disso que Deus vai dizer: a quem enviarei? Porque aquele que vai chegar diante de Deus a favor dos homens, ou aos homens a favor de Deus, precisa ter os seus lábios purificados. O que é que fazemos? Confessamos nossas imperfeições à luz da perfeição divina. Às vezes não é tanto o que eu sou, é o que eu não sou. Qual é o ideal de Cristo para mim? Eu estar aquém do que Ele quer que eu seja. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que é confessar? Concordar com Deus. Pela confissão, o intercessor entra em harmonia com Deus. Isso é confissão. Removendo os obstáculos à plena comunhão. E começa a ver as coisas como Deus vê. Que não tem a ver com a necessidade. Mas como é que Deus vê a situação? Então o autoexame e a autoexpressão do que o exame me revela é importante para que a minha percepção e visão das condições, das situações, circunstâncias pelas quais eu vou interceder seja de Deus. Porque esse é o tipo de intercessão que funciona. Em segundo lugar, pela obediência. Tudo quanto é revelado e confessado deve resultar em mudança de atitude. Não adianta simplesmente dizer: eu pequei. Olha a oração de Davi: contra ti somente pequei. Mas ele entra numa súplica para que Deus mude o seu próprio coração. As boas intenções por si só não bastam. Deus requer mudança. Por favor, leia a última frase aí na tela. É pela obediência que se revela a sinceridade de uma confissão, senão ela não tem valor algum. Não existe arrependimento genuíno quando não há mudança. Em terceiro lugar, uma exposição de si mesmo. Uma exposição de si mesmo. O que é que queremos dizer com isso? Exponha primeiro sua personalidade ao controle e direção do Espírito de Deus. Isso não é uma escolha, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Eu tenho que chegar: Espírito Santo, controla-me. Porque o que significa ser cheio do Espírito? Controlado por, dirigido por. Então exponha a sua personalidade inteira ao controle, à direção do Espírito. Espírito Santo, assume o controle, assume o comando. Jesus, para operar na terra, precisou de um corpo que foi gerado no ventre de Maria. Para que tu operes na terra, também precisas de um corpo. Aqui está o meu, aqui estão os meus olhos, aqui está a minha voz, aqui está o meu ser inteiro, espírito, alma e corpo. Possui-me como possuíste a Jesus Cristo, e realiza a obra em mim e através de mim. Segundo, expõe a sua inabilidade. Eu não sei como orar. Eu tenho que dizer: Senhor, eu não sei como eu vou orar, eu não sei, mas Espírito Santo, eu me exponho a Ti, habilita-me, ensina-me. De nós mesmos nós somos impotentes. Então, precisamos chegar diante de Deus e expor aquilo que está em nós. Não tenho condições, mas o poder do Espírito nos é disponível. O poder é infinito. Romanos 8:26 revela que Ele nos assiste em nossa incapacidade, em nossa fraqueza, em nossa impotência. Quantas vezes nos últimos tempos eu tenho dito: não sei como orar. Eu tenho chegado e dito assim: Senhor, aí topo em algo, não sei como orar. Não sei como orar por fulano, não sei como orar por Beltrano. Vou me entregar a Ti, Espírito Santo, porque eu já não sei como orar. Quando eu digo não sei como orar, eu não tenho palavras, eu preciso discernir.
Ok, eu já orei aqui, estou orando este texto, que o teu reino venha, que a tua vontade se manifeste. Então eu vou me entregar a ti, Espírito Santo, para interceder de acordo com o que está no teu coração. Temos que fazer isso. Judas 20 mostra o caminho para a edificação da nossa fé, que é o quê? Orando no Espírito. Maravilha, orando no Espírito, orando em línguas. Não quero dizer que orar no Espírito é só orar em línguas, não. Mas se eu oro em Espírito, se eu oro em línguas, eu estou orando no Espírito, mas eu posso orar em português, movida pelo Espírito Santo, orando com o meu entendimento. Exponha-se ao auxílio do Espírito Santo. Em Romanos 8, 27, a Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações, Ele sonda o coração de Deus, Ele perscruta o coração de Deus, e Ele sonda o nosso. Então, de acordo com a vontade de Deus, Ele vai interceder por nós. Ele nos conhece e conhece a Deus. Portanto, querido, sua ajuda na intercessão não pode ser negligenciada. E aí está diante de você o que escrevemos: não haverá alternativa. Não haverá. Sem o Espírito Santo não há verdadeira intercessão. E em quarto lugar, um encontro de amor com o Pai. Deixamos esse aqui para o último, um encontro de amor. Por que isso é importante para o intercessor? A minha posição é que sem amor não se intercede. Você tomar a causa de alguém, de outra pessoa, precisa amar. O amor é doação, quem ama doa. O amor se expressa em dar. Quanto maior o amor, maior a dádiva. Não é assim? Você não se incomoda de dar um presente valioso para quem você ama, sim ou não? É uma expressão. Qual foi a maior expressão do amor de Deus por nós? Foi doando. Mas doando o quê? Cristo doou a sua própria vida. Para que eu interceda, eu preciso ter um encontro de amor com o Pai. Deixar que eu seja batizada, imersa nesse amor divino. Porque quem ama, o amor não depende do ser amado. Ele brota da natureza do que ama. É sua essência. Deus não precisa de nenhuma motivação ou de um estímulo externo para amar. Deus é amor. Se eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, a despeito do pecado, à medida que o Espírito Santo vai formando a imagem de Cristo em mim, aumenta a minha capacidade de manifestar em minha natureza a habilidade de amar, sem me importar com aquele a quem eu amo. Não é porque ele merece, porque aí já é outro tipo de amor, é o filéu. O amor agapau brota de você mesmo, da sua natureza, da sua essência. Não há forma mais vital de prepararmos-nos para a intercessão do que entrar em profunda adoração. Adorar é amar. Aqui está o segredo. Falei sobre isso quando ministrei sobre adoração como arma de guerra. Profunda adoração. Fomos feitos para adorar. E quando eu mergulho na adoração, além de eu estar expressando o meu amor, o amor de Deus me é liberado. E nessa imersão de amor brota o verdadeiro intercessor. Só temos condições de nos colocar entre Deus e os homens quando temos estado em sua presença em profunda comunhão de amor. Leia, por favor. O propósito de Deus para nós é que sejamos fervorosos intercessores, levando as cargas uns dos outros na batalha
de oração, mas a intercessão dá ao Espírito o quê? A oportunidade de trazer a plenitude da vontade de Deus na terra. Já comentei aqui que uma das experiências interessantes, quando você está perdido em adoração, a sensação que eu tenho pessoalmente é como se o Senhor tocasse assim, ó. Você está tão aqui envolto. E Ele diz, olha para fora. Você tem a visão do mundo. Você tem a visão da nação, dos perdidos, da situação angustiante na qual vivem tantas pessoas, escravas, derrotadas. E Deus compartilha seu coração, seu sentir por estas pessoas, com o nosso coração. É como se Deus dissesse, eu gostaria muito que todos eles estivessem na posição que você se encontra agora, na sala do trono, em adoração. Será que você pode chorar por essas vidas? Será que você pode se identificar com a minha compaixão? E é neste momento que a compaixão de Deus se apodera de nós, é o seu amor. A compaixão é o gatilho do amor, que entra em operação e faz alguma coisa. Você certamente está disposto a ser um instrumento da manifestação do poder, da vontade, dos propósitos eternos de Deus na vida dos homens. Sim ou não? Eu creio que sim. Por isso você está nesse curso, senão você não estaria aqui. Você está aqui porque sente a necessidade de ser alguém nas mãos de Deus para mudar a sua geração. Vamos orar? Pai de amor, neste dia, quando estamos aqui reunidos, queremos trabalhar para que o Brasil seja uma nação ovelha, que o Evangelho domine de uma a outra extensão, do norte ao sul, do oriente ao ocidente, que toda esta pátria seja lavada pelo sangue do Cordeiro, que os seus filhos te reconheçam como único Senhor e Salvador, que aqueles que governam no nível federal, estadual, municipal, te temam, busquem a tua presença, os que legislam, os que julgam, os que cuidam da educação, da economia, das artes, que todos os segmentos da nossa sociedade sejam tocados pelos valores do Evangelho de Jesus Cristo. Feliz a nação cujo Deus é Yahvé, é o que proclama a tua palavra, e nós, como o texto que encabeça a nossa ministração, sobre os teus muros, ó Brasil, pus atalaias, que nós sejamos verdadeiros atalaias, construindo muros protetores à volta da nossa nação, através das nossas intercessões. Precioso Espírito, visita a cada família nesta manhã, traz a tua paz. No meio da insegurança, venha a fé. Em meio ao medo do futuro, venha a confiança. Onde há dúvida, que ela seja removida, toda dúvida, toda incredulidade, toda insegurança, toda tristeza, todo desespero. Que ninguém tema o seu futuro, sabendo que nós estamos nas tuas mãos. Tu levarás a bom termo o que nos concerne e tu nos conduzirás em triunfo, porque Cristo Jesus garantiu-nos a vitória sobre tudo que pudesse vir ao nosso encontro. Temos um Pai, Tu és o nosso Pai, o Pai que cuida, que supre, que provê, que protege. Oh Pai, como te amamos. Senhor Jesus, Redentor, estamos seguros em Ti. Tu és a nossa âncora,
Os nossos olhos estão postos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Precioso Espírito, amamos-Te. Que maravilha ter-Te como nosso guia, consolador, mestre, o que está conosco em todo tempo, instruindo-nos, descortinando para nós as verdades da palavra, tornando Jesus real na nossa experiência, administrando em nossa vida as bênçãos da redenção. E que a paz de Cristo, que ultrapassa todo o entendimento, seja ministrada a cada coração. E enquanto mergulhamos na Tua palavra, que aquilo que o vocabulário não consegue transmitir, Tu mesmo ministres ao nosso espírito as verdades eternas, formando em nós a identidade do Senhor Jesus. Tributamos a Ti, Yahvé, Deus triuno, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, conscientes de que tudo procede de Ti e retorna para Ti com nosso amor e a nossa adoração. Amém e amém.